Boa noite, queridos. Graça e paz. Como não semear se a gente tem uma oportunidade, né? A primeira viagem, a gente chegou primeiro e pensamos, eles vão chegar cansados, vamos dar o quarto. Mas depois a gente achou isso tão bom, e a gente sempre faz isso, e eles ficam com um quarto com banheira, e a gente tem a honra de poder promover isso na vida deles, e eles também são uma grande bênção na nossa vida. Amém? Vânia é a mulher de Deus ungida, profetisa do Senhor, tem aberto portas para mim, e eu sou muito grata por tudo que ela tem feito também pela minha vida, por vocês, por pastor Samuel, por Pati, por essa família que se tornou também a nossa família, amém? Nós somos parecidos em muitas coisas, né? Pastor Raimundo é muito parecido com o Cícero, segundo Vânia. E quando não gosta de uma coisa, o outro faz gostar. Ela agora está gostando do dicionário do Olingo lá em casa. E eu falei, meu Deus do céu. Gente, vamos orar, amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Ele já proveu o melhor para a nossa vida. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos trazido. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido, o Senhor tem feito tantas coisas, Pai. Como tem sido bom andar contigo, Senhor. Como tem sido precioso te conhecer e te servir, Senhor. Que privilégio é desfrutar da sua presença, da sua graça, te obedecer. Que graça é essa, Pai, que nos torna leve a cada dia, que torna as coisas mais leves da nossa vida. Nós caminhamos e vemos a sua bondade, nós avançamos e vemos a sua fidelidade. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito que habita em nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor separou e preparou hoje à noite para esse lugar. Que a minha boca seja a tua boca, que o meu coração seja exatamente o teu coração. Que o Senhor opere maravilhas nesse lugar para que o nome de Jesus seja exaltado. Obrigado, Espírito Santo, por toda direção, por toda inspiração e visão para que algo aconteça nesse lugar, mudanças aconteçam. Nós estamos abertos, Senhor, com fome e sede do sobrenatural. Nós queremos provar, experimentar e liberar o sobrenatural. Muito obrigado, Senhor, por esse culto sobrenatural. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu derramar em cada coração hoje à noite. Se mova, Senhor, se mova nesse lugar, se mova dentro de cada coração. Desperte cada um de nós para aquilo que está chegando, Senhor. Para aquilo que está vindo, Senhor, da tua parte. Para esse ano ainda, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por milagres, milagres, milagres e milagres e milagres. O Senhor Deus do sobrenatural, o Senhor Deus de milagres. Milagres não passaram, milagres não cessaram. Senhor, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Jeová Jireh, o Deus que provê mais do que nós precisamos, o Deus que é o Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que faz infinitamente mais. Nós queremos te agradecer hoje à noite, Pai, pela porção que está caindo sobre esse lugar, por esse orvalho que está sendo derramado nesse lugar, Senhor, para que novas colheitas cheguem, Senhor. O Senhor proporcionou esse dia para nos dar a oportunidade de semearmos com um propósito, Pai. De fazer a sua obra se manifestar aqui na terra. De alcançar pessoas nesse lugar, Pai. De tornar notória a sua obra, Pai. E a sua casa ser expandida, Pai. Com temor e tremor nós estamos nesse lugar, Pai. Não é por interesse, mas é só simplesmente obedecendo, Pai. A uma ideia divina, Pai. No nome de Jesus, amém. Você crê nisso, queridos? Que esse culto é uma ideia divina. Que esse culto não é uma necessidade, queridos, da igreja, mas esse culto é uma ideia divina para Deus nos aumentar e nos prosperar ainda mais. E Deus promove tempos como esse, onde coisas já estão preparadas para serem liberadas sobre a nossa vida. E a gente só pode agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem para fazer na nossa vida, amém? E sabe, queridos, eu quero trazer hoje algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu creio que aquilo que eu vou falar diz a respeito de crescimento, multiplicação, abundância, amém? Deus tem me dado uma mensagem sobre isso e há tempos que eu passo em lugares e Deus me inspira mesmo nessa mensagem. E toda vez que Deus tem uma mensagem para a igreja, existe algo para ser confirmado pelo Espírito Santo. Amém? Para nos tirar de um lugar e nos levar para um lugar de mais amplitude. E eu quero abrir com você em Jeremias, no capítulo 29. Você pode abrir lá. Ele diz assim, na versão King James, diz assim: porque eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor Yahvé. Plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo,
Plano para nos dar uma esperança e um futuro melhor. Pensa bem sobre isso. Deus está dizendo que Ele tem planos, Ele já determinou, Ele já programou planos para a nossa vida. Agora, nos planos de Deus, nem tem dor e nem prejuízo. Então, começamos já aniquilando que todo prejuízo e toda dor não vem de Deus. Entendemos a vontade de Deus, porque você que fez o remo ou vai fazer, você sabe que fé só chega onde a vontade de Deus é conhecida. Se você não conhece sobre a vontade do seu Pai para a sua vida, você não vai poder andar nela. Mas quando a vontade de Deus é revelada, você vai entender que Ele quer que você prospere. Ele não tem prazer em que você tenha dor. Ele não tem prazer que você tenha prejuízo, nem que seja diminuído. Até porque a palavra diz que a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, amém? Até se tornar dia perfeito. Ou seja, o que Deus tem para nós esse ano é melhor e maior do que 2024. O que Deus tem para amanhã é melhor do que hoje, maior do que hoje. O que Deus tem para fazer daqui a 3 meses é muito melhor. Tem que haver essa expectativa, aqueles que Deus está sempre nos aumentando, sempre nos expandindo, amém? Independente da nação, independente da situação do país, independente do governo. Sabe que nós não estamos presos a um governo para prosperarmos. Você não depende de um governo físico para prosperar, você depende da palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Eu posso dizer, queridos, que quem aqui é pai e mãe? Quando sabe que nós geramos coisas para os nossos filhos, nós sonhamos, nós temos vontade, podemos dizer que nós temos vontade para os nossos filhos. Agora, você não somente como pai e mãe, você tem uma vontade, mas você cria um caminho. Você proporciona para os seus filhos. O que é que você proporciona para os seus filhos? Bem-estar. Você abre mão de coisas suas para promover bem-estar para os seus filhos. Sabe que Deus não só revela a sua vontade, mas Ele também criou caminhos, amém? Ele enviou Jesus para nos tirar desse lugar, da miséria, da pobreza, de uma condição, queridos, onde você não podia fluir, não podia alcançar o lugar que Deus tem para você, de fracasso. Sabe, Jesus se fez pobre naquela cruz para nos tornar ricos mesmos, amém? Abundantes mesmo. Eu poderia dizer, Deus quer que você prospere, mas se Ele não desse a condição, você ia dizer, bem, Ele quer, mas cadê a condição? Mas Ele não somente quer, mas Ele deu a condição. Quando Ele enviou Jesus, Ele disse, está consumado, está feito, agora você está pronto para fluir, amém? E sabe que isso diz a respeito da gente começar a desejar. Porque quando a gente sabe que Deus tem algo para a nossa vida, a primeira coisa que nós ficamos é inconformados com qualquer situação que não é condizente com o plano de Deus. Se você não se conforma com algo na sua vida, você nunca vai poder gerar fé para sair daquilo. Porque muitas vezes você vai se acostumar com o ambiente. E eu quero dizer algo para vocês com muito respeito a John, que não está aqui. Mas eu tenho 3 cachorros. E muitos gatos, que nem posso dizer o número. Não é? Se dizer é melhor. Mas sabe que quando a gente tem animal, a gente que tem animal e gosta de animal, até quando eles não estão sem tomar banho, a gente cheira. E se alguém, às vezes, nossa secretária chega lá em casa assim, nossa, cheirando esse cachorro tão fedorento. Os cachorros, a gente chega e eles pulam e a gente começa a cheirar, começa a fazer aquela festa. A gente está naquele ambiente e a gente não percebe porque a gente se acostuma. Você cria, mesmo você dando banho no seu cachorro, estudiosos dizem, veterinário, que ele espera como tem uma glândula que ele libera um odorzinho mesmo. Mas quem é dono que está acostumado não vai sentir. Deixa eu te falar, quando você está vivendo uma situação talvez de falta, 1 dia, 2 dias, você fica incomodado. Mas se você não tiver cuidado, depois de 1 mês, 3 meses, você se acostuma. E aquilo que você se acostuma, você entra na forma. E o diabo é tão terrível que ele não só cria uma situação de falta, mas ele faz você se adaptar a ela. E aquilo que você se adapta, você se acostuma, você não gera fé para sair. Mas hoje à noite você vai gerar fé para sair desse lugar que Deus nunca te criou para estar. Porque existe um lugar de abundância, existe um lugar de conquista, existe um lugar de realização, existe um lugar de prosperidade, de avanço em Deus, que você precisa experimentar para testemunhar, como o pastor Samuel cantou, a bondade de Deus, queridos. Porque quando você prospera, não é sobre a sua habilidade, não é sobre o seu talento, mas você dizendo assim, mesmo com habilidade, mesmo com você com talento, você sabe que existem lugares que seu talento jamais te levariam. Você sabe que tem lugares que jamais a tua habilidade natural te levaria. Mas você sabe que a tua habilidade associada à unção de Deus. É como Elias, Acabe tinha um carro e ele tinha unção. E ele chegou na frente de Acabe. Você chegando na frente de quem tem toda a condição, de quem tem tudo, todo recurso natural. Mas por causa da unção de Deus, você chega rápido. Amém? O tempo de Deus é acelerado.
acelerado na sua vida. Os processos são acelerados, queridos. E hoje é uma noite para a gente ficar grato, porém não conformado e falar: Senhor, o Senhor tem mais. E se o Senhor tem mais, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero viver o melhor de Deus aqui na terra. Eu quero que os meus filhos experimentem o melhor de Deus. Amém, queridos? Sabe, tudo isso já está pronto, Elisa. Olha, eu não tenho planos de fazer você sofrer. Eu não tenho plano de fazer você ter dor. Então, queridos, você já pode entender uma coisa. Se tem dor, sofrimento e falta, tem que gerar em você uma revolta santa. Porque se não gera em você uma revolta santa, você nunca vai sair daquela condição. E eu não estou aqui para desrespeitar você, mas eu quero trazer a minha vida como um exemplo. E eu quero trazer a nossa igreja como um exemplo. Sabe, a nossa igreja, pastor Samuel, pastor Raimundo Patti, conhece a igreja. Nós estamos naquela casa desde 2012. E quando nós entramos naquele prédio, era praticamente um prédio que o dono começou a construir. Mas ele depois achou que não valia a pena. E ele abandonou porque ele tinha muitos bens. Ele tem muitos bens. E ele ficou com aquele imóvel abandonado, né? E nós entramos, terminamos toda a construção. Já se vão uns 2 milhões da reforma do prédio, da construção do prédio. Mas aí nós esquecemos, nós compramos o piso acabou não dando certo, porque era o primeiro andar, não se encaixava porcelanato. A gente semeou o piso na vida de pessoas que precisavam trocar o piso das casas. E ficamos de colocar o elevador. Mas aí o tempo foi passando, nós somos o quê? Entrando na forma. A gente pintava o piso todo ano, depois ele largava, e todo evento pintava o piso, e sobe e desce a mulher de salto, mulher com criança no colo. Mais um dia, de manhã, eu estava escalada para pregar. E do nada, eu creio que foi o próprio, do nada não, foi o Espírito Santo. Eu passava por ali todo dia e nada acontecia, mas um dia eu entrei. Em pleno domingo de manhã. E quando eu cheguei, o piso, o estacionamento também estava todo pipocado que a gente tinha colocado. Subi aquela escada já indignada com aquele piso pipocado e pensando: esse ambiente não glorifica a Deus. Porque o ambiente tem que glorificar a Deus. Deus criou o homem para viver na excelência. Porque havia um caos, mas Deus só fez o homem e colocou lá quando tudo estava em ordem. O homem não foi criado para andar em desordem. O homem não foi criado para andar em bagunça, em falta, em sujeira. Nada disso, em nada quebrado. Amém? Se está quebrado, joga fora e chega o novo. Você tem que se livrar das coisas quebradas, das coisas desorganizadas. Sabe? Espelho quebrado, armário quebrado, sofá, tudo isso tem que ser logo fora. E sabe, queridos, quando eu cheguei lá e olhei para aquele piso, eu fiquei revoltada. E também eu pensei: olha, esse elevador, quanto tempo estamos aqui, gente? Já passou quanto tempo a gente nunca colocou esse elevador? E eu saí do culto e falei assim: olha, deixa eu te contar. Se vocês não colocarem esse elevador e não colocarem um piso aqui e não trocar o piso de baixo, nunca mais eu prego aqui. Eu fiquei revoltada. Sabe que essas revoltas fazem bem para a gente? Você muitas vezes está pensando: a palavra não funciona, a igreja não é. Não é. É você muitas vezes que se conformou em viver um cenário que Deus nunca te criou para viver. Você se acostumou, você entrou na forma. E sabe, queridos, foi um mês de revolta. Nos levantamos, oramos, trocamos o piso de baixo, o porcelanato, fizemos mais um banheiro embaixo para funcionário, fizemos mais um quarto embaixo. Um irmão fez um negócio, ele doou o elevador de 130 mil sozinho, sem ele nem saber que a gente queria trocar o elevador, mas a provisão já estava lá. Trocamos o piso, a provisão chegou para o piso. Agora trocamos a fachada. E sabe de uma coisa? A receita da igreja ainda multiplicou. Ou seja, queridos, quando você tem esse start de entender: chega, basta, hoje se encerra um ciclo e abre-se uma nova porta. Porta onde eu vou aumentar, porta onde tudo que eu tenho eu vou multiplicar. Você está dando a Deus ferramentas para Ele agir na sua vida. Aleluia. Deus não é contra você aumentar. Amém? Deus te criou para você crescer, se multiplicar mesmo, expandir. Diga: expandir. Agora vocês sabem aqui, né, pastor Samuel tem um bebê, não sei se alguém mais tem bebê. Quando a gente tem um bebezinho, o bebê nasce, a primeira coisa que a gente recebe no posto de saúde é o quê? Um cartãozinho de vacina, chamado o quê? Com ele tem o quê? Curva do crescimento. Então mensalmente a gente vai pesar, e a gente vai no pediatra, pesa, né? E vai medindo o bebê. Aí as mães e os pais, isso é coisa mais de mãe. A mãe, quando ela vai para o pediatra, quando ele diz: olha, seu filho cresceu 5 centímetros, 10, ele está além do que deveria estar. Ele está muito saudável, ele está muito grande. A mãe chega toda, né, maravilhada e diz assim: olha, sabe de uma coisa? Esse menino tem 3 anos, mas usa roupa de 6.
É ou não é? Olha, esse menino tem 3 anos, mas usa roupa de 5. Agora, qual é a mãe que fica orgulhosa e fala assim, esse menino está com 3 anos, mas usa roupa de 1 ano? Por quê? Porque existe uma curva de crescimento. A medicina já gerou isso. Há uma expectativa que naquele tempo você alcance aquele lugar, aquele peso, né? E aquela, vamos dizer, estatura, né? Sabe que existe em Deus uma curva de crescimento para a sua vida e para a minha vida. E sabe uma coisa? Sabe qual é a alegria de Deus? Você passar essa curva. Você superar essa curva. Você sempre está acima, amém? Em todos os aspectos, queridos, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, em sabedoria, amém? Agora, queridos, se a gente leva o bebê no pediatra e ele pesa e vai medir, e ele não está dentro da curva de crescimento, o que ele diz? Esse bebê está com problema. Ele precisa o quê? Fazer exames, descobrir o que está causando isso. Sabe, queridos? Isso é um problema. Ano passado e a gente não sair do lugar. As coisas não acontecerem na nossa vida. Portanto, a gente precisa mesmo, não é se revoltar com Deus como alguns fazem e sai da igreja, mas é muitas vezes dar um baixa no diabo, dizer, chega Satanás, chega, a maldição foi quebrada, o que operava na vida da minha família não opera na minha, em Jesus Cristo essa pobreza ficou, essa miséria ficou, essa bagunça ficou, essa sujeira ficou, essa desorganização ficou, em Cristo eu sou abençoado, com a bênção de Abraão, a minha família será próspera, a minha casa será próspera, os meus filhos serão inteligentes, eu vou fluir, eu vou prosperar. Quando você faz isso, o céu está celebrando com você. Você entende, queridos? Que não é sobre o lugar, mas é sobre você se posicionar hoje à noite. Amém? É sobre você se posicionar. E sabe, queridos, quando eu fui para o Maranhão, juntamente com meu esposo, minha família, no ano de 2007, em 2006, o ministério já tinha nos chamado para a gente escolher quais lugares a gente deveria ir. Havia uma igreja pronta em São Paulo. Havia a igreja do Espírito Santo de Vitória, estava precisando de alguém, e nós fomos o casal convidado. E havia também Palmas no Tocantins, então o Maranhão foi o quarto lugar que o ministério nos ofereceu e disse, escolha onde vocês querem ir. Tem lugar, irmão Rega dizia que quando você é tão obediente a Deus, que chega a fase na sua vida que Deus te deixa escolher. E eu creio que nós fomos obedientes na nossa jornada de auxiliar, que Deus fez isso por meio da nossa liderança, amém? Mas nós oramos ao Senhor e Deus falou conosco, vocês vão para o Maranhão. E sabe, queridos, o Maranhão não era o lugar do meu coração. Eu nunca gostei do Maranhão, hoje eu amo o Maranhão. Porque o Maranhão tinha não sei se a palavra é um rótulo, estigma de lugar de miséria. De pessoas de pobreza. Mas sabe, queridos, o Maranhão é rico. Porque pobreza é uma questão de mentalidade. O Brasil é rico. A Bahia é rica. Salvador é rico. Deus colocou riquezas nessa terra para você entrar nelas, se apropriar delas. Amém? Mas, queridos, o diabo, ele aprisionava tanto o povo daquele lugar, que uma vez eu estava na Argentina, e nós encontramos com um brasileiro, e ele disse assim, vocês são de onde? Eu disse, nós somos do Maranhão. Ele, Maranhão? Aquele lugar de miséria? Você crê que ele falou bem alto, assim, dentro de um shopping, que eu ouvi isso? E eu disse, cala a boca, Satanás, porque quando Deus nos planta, tem algo para nós colhermos naquele lugar. Aleluia, tem algo para você viver, queridos, nessa terra. Você não nasceu nessa cidade ou não está aqui por acaso. Tem algo de Deus para você experimentar e tem algo de Deus para você liberar. Você pode crer nisso hoje à noite? Você pode celebrar isso hoje à noite? Aleluia! E sabe, voltamos para aquele lugar com a consciência, queridos, que não era o lugar que estávamos morando os 10 anos em Recife. Foi uma grande bênção. Mas, queridos, não é sobre o lugar, é sobre a palavra, amém? Sabe, a Bíblia fala em Gênesis, capítulo 26, que Deus dá uma ordem a Isaac para ele não descer ao Egito, ele ficar em Gerar. E naquela terra improvável, numa terra seca, onde todo mundo estava saindo em busca de provisão no Egito, o Senhor diz, ele não sai, fica aqui que eu vou te abençoar. E Isaac ficou com uma palavra, agarrou aquela palavra, creu naquela palavra, andou sobre aquela palavra, e diz que ele não somente ficou rico, mas ele ficou riquíssimo. Querido, você está debaixo de uma atmosfera profética, essa igreja profética, agarra hoje à noite, sobre não somente você aumentar, multiplicar, mas ficar rico e riquíssimo para toda generosidade. Aleluia!
Amém? Deus é poderoso para te dar uma ideia hoje à noite. Deus é poderoso para fazer amanhã você acordar com algo no seu espírito, na sua mente, que não cessa até que você coloque em prática. Porque Deus não vai só usar, pessoas pensam, quem Deus vai usar para colocar dinheiro na minha vida? Sabe de uma coisa, queridos? Quando Jesus precisou pagar impostos, Ele mandou um pescador pescar. Ele não mandou um pescador plantar, porque Ele usou a profissão dele. Quando ele foi envergonhado, Jesus mandou ele lançar as redes. Tem provisão dentro da tua profissão para você, querido. Aleluia, não é porque você está fazendo algo e você vai considerar que aquilo é natural. Não, não. Deus está com você naquilo que você está fazendo. Deus quer se mostrar forte naquilo que você está fazendo. Deus quer que você tenha sucesso naquilo que você está executando. Deus tem progresso e sucesso naquilo que você está executando, queridos. Creia mesmo hoje à noite, amém? E sabe, amados, nós começamos a ficar mesmo indignados, porque quando as pessoas ligavam para mim, e você pode ver hoje, não é maldade, mas se você vai a São Luís hoje, você vai ver que até o cenário da cidade mudou. Quando você entra em São Luís, a entrada parece América. Negócio surreal. Entrou um prefeito, que nós oramos, nem foi ele nem sabe que ele foi um instrumento. Foi as nossas confissões e orações. Ele mudou todo o cenário da cidade. Ele criou hospitais novos. Ele mudou o sistema de saúde. E a gente sabe que não foi ele, foi só um instrumento. Porque existiam pessoas dizendo assim, eu não me conformo com aquilo que o mundo diz sobre o Maranhão. Se Deus nos plantou nesse lugar, tem algo de Deus para provarmos e liberarmos. Aleluia. E sabe, você precisa considerar aquilo que está sobre a sua vida. É tão poderoso e é tão glorioso. Não se veja pobre, porque pobre é alguém que não tem assistência. Alguém que é indigente. Não, você é rico, você é abençoado. Você tem a bênção de Deus repousando na sua vida, amém? Aleluia. E sabe, queridos, Deus não está contra você, como eu disse, prosperar, não. Ele quer que você prospere e prospere ainda mais. E eu quero que você abra aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, para a gente ver como Deus lida com essa questão de trabalho, com a questão da bênção dele. Olha só, isso aqui é Velho Testamento. Deus já expressava a sua vontade. Ele disse, bendito, verso 4, bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Deus está dizendo assim, sabe de uma coisa? Não somente você é abençoado, mas as tuas colheitas também são benditas. Né? O teu trabalho também é bendito. O bezerro e cordeiro era a ferramenta de trabalho de um agricultor. Ele está dizendo, sabe de uma coisa? Eu me importo com os teus cordeiros e eu me importo com os teus bezerros. Deus está dizendo, eu estou colocando a minha bênção sobre os teus cordeiros e estou colocando a minha bênção sobre os teus bezerros. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eles também, bendito é o cesto e a tua amassadeira. E o que é cesto para um agricultor? Era um lugar que colhia frutas, né? Então, se o cesto não fosse abençoado, ele poderia quebrar, ele poderia romper, ele poderia dar um problema e a colheita ser comprometida. E Deus estava dizendo, eu não estou só com você nas colheitas, eu estou com você também no cesto que você pega. O que é cesto? O lugar onde o fruto vem. Deus está dizendo assim, sabe de uma coisa? Aquela máquina, aquele Uber, aquele carro, aquele processo, eu estou com você naquilo que você faz, os teus equipamentos. Aleluia. E a amassadeira é como se fosse algo realmente de padaria. Ele está dizendo, sabe uma coisa? As tuas ferramentas também são importantes para mim. Porque o que é importante para você é importante para Deus, querido. Tudo isso para que você venha prosperar e testemunhar, diga testemunhar da bondade do Senhor, amém? E no verso 8 ele diz, o Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como a todo trabalho realizado pelas tuas mãos. Olha para as tuas mãos. Aleluia, celebra. Porque a bênção do Senhor está sobre as tuas mãos. A bênção do Senhor está sobre as tuas mãos. Para você realizar todo o trabalho. Amém. E o Senhor teu Deus te abençoará ricamente na terra que Ele te concede,
No verso 11 ele diz: o Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, e nas muitas crias dos rebanhos, e nas colheitas abundantes de tua terra generosa, nesta terra que é o eterno Deus, sob juramento aos teus pais. O Senhor te abrirá os céus e o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te fará por cabeça, aleluia, e não por cauda. Sabe, queridos, isso aqui é um povo que tem aliança. Deus está dizendo: eu estou envolvido com o cesto, eu estou envolvido com a maçadeira, eu estou envolvido com o cordeiro, eu estou envolvido com o bezerro, o que é a tua prosperidade. Eu estou junto, eu estou com você, para que você tenha resultados extraordinários e sobrenaturais. A tua colheita tem que ser uma colheita abundante. Eu sou aquele que derrama chuva, eu sou aquele que abençoa as obras das tuas mãos. Para quê? Para que você prospere abundantemente, para que você venha glorificar o meu nome. Então, queridos, conhecendo que essa é a vontade de Deus, e se estamos fazendo alguma coisa e tendo poucos resultados, precisamos ficar revoltados. Se estamos em casa e de repente está quebrando alguma coisa, o carro está quebrando, o liquidificador está quebrando, alguma coisa está quebrando, precisamos ficar revoltados. E dizer: chega, diabo, aqui não. Aqui tudo meu é abençoado, minha casa é abençoada, meu trabalho é abençoado, tudo que eu faço é abençoado. Tudo que eu faço tem que prosperar, aleluia. Porque se Deus está fazendo isso, queridos, no Velho Testamento com o povo de uma aliança inferior, e nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas, meu Deus do céu, o que dizer de mim e de você? Qual é a alegria de um pai? É ver seu filho se destacando. O que é que um pai projeta para o seu filho? O que é que vocês pensam a respeito de Arthur no futuro? Como é que vocês podem enxergar Arthur no futuro? Sendo grande, sendo próspero, indo onde vocês não foram. Não é assim? O que é que o nosso pai pensa sobre mim? Talvez você não tenha tido um bom pai, talvez você não tenha tido um pai amoroso, mas sabe de uma coisa? Renove a sua mente hoje. Porque o amor de Deus não tem nada a ver com o amor do seu pai, talvez, e da sua mãe. Que não porque foram maus, mas porque não tiveram condições mesmo de te instruir, te amar como você gostaria. Mas agora você está em Cristo, você é a nova criatura, amém? Você pode se revestir desse amor, sabe? Se apropriar dessa palavra e começar a dar frutos, e começar a crer, e começar a ter resultados na sua vida que você nunca alcançou, queridos. Não existe limites em Deus para você prosperar. Deus não está contra. Só, queridos, em saber que Deus não está contra, eu não sei você, isso já me deixa tão feliz. E saber que Ele está comigo nessas coisas. E aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, é só um cuidado que a gente tem. Ele diz assim, no verso 12. Olha só. Não aconteça que, havendo comido, e estando plenamente saciado, e havendo construído casas confortáveis. Diga, casas confortáveis. Você disse muito fraco. Diga bem alto. Diga, casas confortáveis. Isso mesmo. Toma posse aí. Casas confortáveis. Que você tenha prazer ir para casa, receber o irmão, dar um almoço para alguém, levar a sua família. Casas confortáveis, queridos. Casas confortáveis para seus filhos, para plantar na sua família, amém? Vida confortável, para abençoar a sua esposa, para promover uma viagem para ela, para colocar seu filho na melhor escola. Vida confortável, casas confortáveis, para viver o melhor, para dar o melhor, para plantar o melhor na tua igreja, que você foi alcançado nessa casa. Como essa casa tem te abençoado, você quer plantar o melhor nessa casa, você vai precisar de uma vida confortável. Amém? Deseje mesmo no seu coração. Mas não deseje porque tem gente que diz assim, para mim tá bom. É por isso que não avança. Para mim tá tudo bem. Não, queridos, você deveria dizer, não, Senhor, eu quero ser um canal de bênção. Eu quero abençoar pessoas. Eu quero ser um canal da minha casa. Sabe, essa casa que tem me abençoado, eu quero chegar aqui e suprir demandas. Eu quero resolver problemas que talvez você nem tenha acesso, somente a diretoria, projetos que a igreja tem. E Deus pode te prosperar de tal maneira que você sozinho vai pagar essa conta. Aleluia! Você sozinho vai resolver essa demanda.
Eu gosto, quem aqui conhece o pastor Gustavo Rai? Ele disse que estava abrindo uma congregação em Vinhedo. Eu creio que ele está abrindo ainda. E ele disse que um dia ele foi lá com um corretor de imóveis da sua igreja. E ele disse, pastor, aqui está precisando de 1, 2, 3. Ele fez as contas, quanto um ar-condicionado precisava naquele local. E disse, pastor, né, vamos orar, porque a gente podia dividir esse ar aqui entre os corretores, né? E aí a gente ia suprir. Disse que na mesma hora, que ele não é do pastor, porque o pastor é extremamente educado, amável. Vocês conhecem ele, né? Ele é um lorde. E ele disse assim, que deu uma indignação dele no espírito. Ele falou assim, o quê? Quanto você precisaria de venda para desses ar-condicionados sozinho? Aí ele disse, pastor, eu precisava vender mais ou menos 1 milhão e alguma coisa. Se eu vendesse esse valor, 1 milhão, 2 milhões, eu dava esses ar-condicionados sozinho. O pastor disse, me dê as mãos. Vamos ligar agora na terra. E Deus vai ligar no céu. Diz que na sexta-feira ele estava assinando o contrato. É isso que tem que subir no nosso coração. Aleluia, indignação. E muitas vezes passando, ensaiando, e nem dinheiro da oferta a gente tem. A gente pode ser assistido por um tempo, irmão. E não há nada errado agora assistir a vida inteira. Sem te ofender, é mendigar o pão. E mendigar o pão não é para nós. Davi disse, eu fui moço, agora eu já sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Deus não quer você mendigando. Deus quer você dando. Deus quer você abençoando. Deus quer você liberando. Deus quer você, suprindo. É para isso que Ele te criou. A sua prosperidade tem um fim. Qual é o fim? Abençoar a obra de Deus. Abençoar pessoas do reino de Deus. Levantar causas como essa que nós temos aqui, que é um mercado. É isso, pastor? Um mercado solidário. Olha que coisa maravilhosa. Pessoas que falam da igreja, que a igreja só querem dízimo agora, elas chegam lá e tem algo onde elas vão ser supridas sem pagar nada. E sabe quem está promovendo isso? A tua prosperidade. Associada à tua generosidade. Aí você acha que o diabo quer que você prospere? De forma nenhuma. Porque a sua prosperidade tem que estar linkada à tua generosidade. Mas quando você prospera sem propósito, você vai querer só desfrutar. Mas quando tem um propósito, que existe algo a ser feito, amém? Aonde vai calar e emudecer a boca do ímpio. Aonde eles vão procurar um motivo para falar do crente, vai dizer, não, esse povo aqui dá comida de graça. Porque nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Um povo próspero. Um povo, queridos, que está cada vez mais, diga, aumentando, prosperando, se multiplicando, expandindo, crescendo, e indo além da curva de crescimento. Aleluia. Deus não diz, olha só no verso 13 o que diz aqui. Havendo-se multiplicado teu gado. Aqui é com o agricultor, né? Se fosse você tivesse Uber, é tua frota de carro. Se você fosse um cliente de estética, as tuas clínicas, teus CNPJs. Você entende? As tuas vendas, se você é corretor de imóvel, as tuas vendas. Esse versículo estaria sendo escrito dessa forma. Havendo multiplicado o teu gado e o número das tuas ovelhas, tendo aumentado, e multiplicaste também a tua prata e teu ouro, e tudo o que tiveres. Ou seja, queridos, Deus está na multiplicação. Deus está dizendo aqui, olha, multiplicar prata, multiplicar ouro, multiplicar ovelha, e multiplicar gado, e ter boas casas confortáveis e habitado nela. Em nenhum momento Deus está condenando você a ter alguma coisa. Deus só não quer que aquilo tenha o seu coração. Você pode ter uma excelente casa, a casa só não pode ter o seu coração. Você pode ter um excelente carro, mas o carro não pode ter seu coração. Você pode ter ouro, você pode ter prata, mas a prata e o ouro não pode ter o seu coração. O seu coração tem que estar no Senhor, amém? Porque onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Se Deus precisar de algo que Ele mesmo te deu e você é administrador, Ele vai ter acesso. Amém? Amém, queridas? Aleluia. As minhas filhas, elas vão no meu guarda-roupa e elas pegam tudo que é meu. Por quê? É da mãe. E se é da mãe, é delas. Agora imagine eu dou água a elas, Thalita chega lá em casa e ela diz, gostei dessa bolsa, ela mora em Imperatriz, ela diz, eu vou levar a bolsa. Aí de repente eu preciso da bolsa, tá? Eu vou precisar daquela bolsa hoje. Ela diz, não. Essa aí não, você acha que eu vou permitir isso? Porque Deus, quando coloca na nossa mão,
Ele coloca para você administrar. Mas se ele precisar, foi ele quem deu. Tenha confiança, se ele te deu aquilo, vai te dar algo maior e melhor. Sabe, não esconda nada daquele que te deu tudo, inclusive a vida. Amém? Ele tem acesso àquilo que é nosso, queridos. Ele tem acesso ao nosso carro, meu Deus do céu. O carro que você tem foi ele que te deu. Ah, mas eu fui lá e comprei e financei. Mas o dinheiro é que ele vai chegar na sua conta. A provisão é ele que vai chegar. A força para adquirir riqueza é ele que faz. A habilidade é dele, a graça é dele, o favor é dele, tudo é dele. Aleluia. E se você realmente entenda isso e confia no Senhor, torne-se uma pessoa confiável. O que é uma pessoa confiável? Você colocaria todos os seus recursos na mão de alguém que você não confiaria? Você colocaria todos os seus bens na sua mão de alguém que já administrou mal, tem um mau testemunho? Ah, vou colocar aqui a mão naquele banco, mas ele já faliu várias vezes, reabre de novo. Você colocaria? Sabe, não é sobre Deus desconfiar de mim e de você, mas Deus quer nos encontrar confiáveis, para que Ele possa colocar grandes coisas nas nossas mãos, e a gente não vai se perder, a gente não vai se prender, a gente não vai se agarrar, nem a gente vai se tornar escravo daquilo. Porque se você vai olhar a história de Salomão, quando ele vai reconstruir o templo, todos os homens que tinham aliança com Deus ocuparam posições de destaque. Os únicos que trabalharam como escravo foi o estrangeiro. Filho de Deus não tem que ser escravo de nada. Filho de Deus que tem aliança, que eles vão estar em posição de destaque. Salomão disse, aqueles que têm aliança vêm para a posição de destaque, chefia. Mas o que? Aqui os estrangeiros vão trabalhar como escravos. Vão para as partes mais pesadas, ter bastante hora. Então, Deus não vai te dar nada para você ficar escravo do trabalho, nem poder mais congregar. E nem servir ao Senhor porque não pode. Não, Ele vai te dar água, que é menos força, mais de Deus e resultados extraordinários. Amém, queridos? E nós podemos perceber aqui que Deus está envolvido na multiplicação. Diga, Deus está na expansão. Deus está na expansão. Deus está no crescimento. Isso glorifica a Deus. No verso 18 ele diz, antes te recordarás que o Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força e capacidade para produzir pobreza. Para produzir o quê? Mais uma vez, produzir o quê? Então Deus te dá capacidade para produzir riqueza? Ele está dizendo, sim, se Ele te dá capacidade é porque Ele quer que você produza. Amém. Aleluia, riqueza. Para confirmar a aliança que jurou aos teus pais, amém? Deus nos dá capacidade para você produzir riqueza, queridos. Deus não tem só o sustento para a nossa vida, o pão diário, sabe, queridos, aquilo que você vai comer. Não, o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida é sobra, é abundância, é prosperidade, amém? É crescimento. E sabe, amados, não existe idade em Deus para você avançar, para você prosperar e conquistar. Agora, a gente estava com o pastor Humberto na mesa almoçando, ele disse que o diabo trabalha com 3 coisas. E eu peguei aqui sugestões, ideias e pensamentos. Ah, isso não é bem assim. Cadê as palavras de salvação nessa igreja? Essa é a palavra de salvação. Hoje você está sendo salvo. Amém. Aleluia. Palavra de salvação para a sua vida. E sabe, ele vai trazer uma ideia. Isso não é para você. Olha a tua condição, olha a tua vida, que isso não depende da condição, não existe idade. Amém? Para que você possa desenvolver o que Deus colocou no seu coração. Pelo menos comece a desejar crescer, Pai, ardentemente no próximo ano. Dezembro eu vou estar em outro nível. Quando terminar dezembro eu vou estar em outro nível. Próximo mês meu dízimo não será mais o mesmo número. Deus é aquele que aumenta números, aumenta o teu número, aumenta a tua renda, faz com que você prospere. E não depende de uma condição, mas muitas vezes nós estamos tão acostumados, pastor, não é aquela condição que nem confessar mais a palavra a gente confessa. E sabe, queridos, gratos sim, mas conformados não. E eu me lembro de uma manhã que eu estava em casa e eu estava orando e eu disse para o meu esposo, Deus está trazendo novos números para a igreja. E eu comecei a declarar, Deus está trazendo novos números. Queridos, entra uma pessoa na igreja que não congrega na igreja. Não era nem dia de culto, foi lá de manhã e passou um valor assim, surreal. Só foi olhar, passou e foi embora. Subiu o primeiro andar, entrou, chamou a tesoureira, passou um valor lá e foi embora. E eu nem conheço. Porque quando você entende o que Deus tem para a sua vida, você começa a se apropriar e começa a confessar. Eu disse a meu esposo, um dia eu cheguei na nossa casa e eu pensei, bem, a gente mora aqui, essa casa tem um tempão, desde 2018 que a gente entrou aqui, vamos reformar. Automaticamente a gente não tinha dinheiro.
capim sempre crescendo, aquela sujeira no fundo, vinha, tirava. Um dia eu me revoltei e falei, vamos reformar isso aqui. Vamos reformar esse negócio. Sabe, queridos, deu o primeiro passo, vendi o carro, criei no Senhor, ofertei na obra e começamos, mas eu me lembro de confissões que Deus me levava a fazer. E um dia pela manhã eu estava na igreja e no outro dia, quando eu levantei as mãos para adorar, o diabo veio aquele pensamento, amanhã tu tem 20 mil para pagar para o construtor e tu não tem dinheiro, tu é irresponsável. E eu comecei a fazer assim no culto, ó. Eu estou indo em expansão financeira. Eu estou indo em expansão financeira. O dardo inflamado vinha eu. Eu estou indo em expansão financeira. Eu estou indo em expansão financeira. Eu estou indo em expansão financeira. Expansão financeira. Expansão financeira. Expansão financeira. Queridos, eu comecei a confessar isso mais ou menos o culto da manhã. Ninguém via. Quando vinha expansão financeira. Quando foi à noite, a gente estava com um pastor americano na nossa igreja. E ele estava pregando. E a pessoa que acompanha ele, né, ele era o pastor de Bré, disse, ele nunca fez isso em igreja nenhuma. Do púlpito ele disse, hoje pela manhã, quando eu estava aqui na igreja, Deus falou comigo, que eu devo ofertar 30 mil na vida de vocês. Na hora que eu estava falando, Deus estava comunicando a ele. Aleluia, sabe de uma coisa? Ele diz, Isaías diz, a palavra que sai da sua boca e da minha boca não volta para mim, para você vazia. Antes ela prospera no propósito que ela foi enviada. Que dá hoje à noite você falar, eu estou indo em expansão financeira. Eu estou indo em expansão financeira. Eu estou indo em expansão financeira. Abra sua boca e declare. Abra sua boca e fale. Abra sua boca e fale. Abra sua boca e fale. Aleluia. Porque, queridos, quando Deus quer te levar a um nível maior, a primeira coisa que Ele faz é deixar você inconformado. Não é murmurador, pense bem, não é murmurador. Mas você sabe, eu sei porque eu sei que esse nível aqui no tornozelo não é o que Deus tem para mim. Tem algo maior para eu viver. E eu estou em busca desse maior. Tem algo melhor para eu experimentar. Pois bem, se tem, eu vou buscar e eu vou encontrar. E eu vou viver e eu vou testemunhar. Aleluia. Mas comece com essa indignação. Sabe, talvez você tenha que hoje voltar para casa. Talvez você mora numa rua que ainda não é condizente com o que você deseja. Mas volta e arruma a tua casa. Limpa a tua casa. Dá uma geral no teu guarda-roupa. Dá uma geral, dá um brilho lá nas coisas. E começa já a chamar a existência a nova casa. E diz, Senhor, como diz minha filha, teu servo já está pronto. Eu já estou pronto para essa nova fase. Esse tempo aqui acabou e eu estou indo para um novo lugar em Deus. Sabe, às vezes você tem que encerrar ciclos na sua vida. Às vezes você tem que se despedir de estações. Às vezes você vai ter que se despedir daquela casa que foi bênção para você por um tempo. Mas agora Deus está querendo te levar a uma nova casa. Uma casa mais confortável. Talvez o prédio da empresa foi bom, mas Deus está querendo agora um novo prédio para a empresa. E você tem que ter a discernimento e saber a estação e o modo, querido. Senão você vai perder o melhor de Deus. Não perca o tempo da visitação. O que é visitação? É quando o Espírito traz uma nota para você. O tempo aí chegou. Tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. O tempo aí já deu. Tem que cair fora. Tem que avançar. Tem que partir. Mas o dinheiro não chegou. Não é sobre o dinheiro. Não é o dinheiro primeiro no céu para depois se mover na terra. Se mova na terra e Deus já tem uma provisão para você. Você vai se encontrar com ela quando você estiver caminhando. Ninguém se encontra com a provisão parado. É quando você se movimenta que você vai se encontrar com a provisão. Se movimente. Diga para o seu irmão, diga, se movimente. Diga, chegou a hora de você se movimentar, meu amado. Aleluia. E sabe, queridos, pessoas nem sabiam que a gente estava reformando a nossa casa. Aí no feriado agora 6 na semana, né, na sexta-feira santa, uma pessoa ligou para o meu esposo e disse, eu queria dar uma passadinha na casa de vocês. E a gente tinha passado a manhã orando e declarando o quê? Expansão financeira. Aí vem aquele dardo inflamado. Que tipo de crente que você é que só pensa em finanças? Não, querido, eu penso em prosperar e prosperar o reino de Deus. As coisas não vão ter meu coração. Começamos de novo. Expansão financeira, expansão financeira. Uma pessoa ligou. Chegou na nossa casa.
Não, porque eu tinha algo no meu coração, minha esposa tinha outro, eu resolvi entender que ela estava certa. E a gente tem algo para vocês, o que é? Mais 30 mil. Ele disse, por que vocês não me falaram que vocês estavam em construção? A gente não sabia. Eu falei, porque a gente não precisa falar. A gente só precisa confessar, eu estou indo. Em expansão financeira, expansão financeira. Portas estão sendo alargadas, portas estão sendo abertas. Provisão já chegou, eu estou nesse lugar. Eu estou me despedindo dessa fase, desse ciclo. Estou indo para dar dízimos maiores, ofertas maiores. Ser mais generoso, amém. Aumentar a minha empresa, aumentar o número de casas confortáveis, carros confortáveis, escolas maravilhosas para o seu filho. Aleluia! Precisamos, queridos, quando renovamos a nossa mente acerca dessas coisas, começamos a celebrar. E o espírito de crítica sai da nossa vida e chega de celebração. E tudo que você celebra, você atrai. Talvez você veio de um lar de falta. E eu me lembro que eu vim de uma família que... A família do meu pai é uma família nobre. Mas a família da minha mãe não é uma família nobre. Minha mãe era moradora das terras do meu pai. Então cresci no meio de situações mesmo, de dificuldades, né? Meu pai foi o único que ficou nas terras, cuidou da terra, da família, com muitas privações. Mas sempre ouvi isso no meu coração. Isso foi uma coisa que foi muito decidida no meu coração. Sabe, Deus tem o melhor. Sabe, Deus tem o melhor. Mas muitas vezes ouvimos de pessoas da família, olha, Lucinha só quer ser rica. Lucinha só quer o que é melhor. Minha irmã, se Deus tem o melhor para mim, por que eu vou querer outra coisa? Aleluia! Se você tem a mente de Cristo, quais são os pensamentos que devem habitar em você? O que você deve pensar? Segundo o teu bolso? Segundo o teu bairro? Segundo a tua família? Segundo a tua profissão? Ou segundo os céus? Começa a pensar segundo os céus. Começa a falar segundo os céus. E outra coisa, a Bíblia diz que como imagina a sua alma, assim é. Você começa a pensar, você começa a se ver. Porque a palavra faz você se enxergar em outra plataforma. Aí você vai dizer que Sara, quem diria? Quem diria que eu estaria nesse lugar? Quem diria que eu moraria nesse bairro? Quem diria que eu mudaria para essa casa? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Deus já disse, tudo é possível àquele que crê. Eu já te abençoei com todo tipo de bênção. Você é abençoado. Você é abençoado ao entrar. Você é abençoado ao sair. Eu já derramei chuva sobre aquilo que tem nas suas mãos. Você está pronto para prosperar sobremaneira, de forma sobrenatural. Diga, eu estou pronto para prosperar sobremaneira e de forma sobrenatural. Aleluia. Começa a pensar na tua empresa entrando em outras cidades, saindo do campo de Salvador, indo para outros lugares. Começa a pensar em novos clientes chegando. Começa a pensar em novas portas se abrindo. Começa a pensar aqueles que não têm idade para algo nascer a partir de você. Porque quando Abraão achou que ele estava velho demais para viver a multiplicação, Deus aparece para eles. Quando a minha aliança ainda está de pé. Deus está dizendo para ele, tu pensas que não tem mais idade, mas eu estou dizendo que tu tens idade. Só anda na minha presença e ser perfeito, ser maduro. E diz que um ano depois, Abraão entrou na multiplicação. A idade não é um fator limitante para você prosperar, meu irmão. Nem menos, nem mais. Mas muitas vezes o que vai nos limitar, diga, é conformados. Conformados, queridos. Ficamos muitas vezes acostumados. Porque se medirmos de onde saímos, já andamos bastante. Você concorda comigo? Se você olhar para a sua vida, quem aqui está no verbo há mais de 2 anos? Quem aqui já fez o rema? Muita gente. Agora, pensa sobre isso. Se você está chegando aqui, não se exclua disso, amém? Eu quero abençoar a tua vida. Mas você pode também se medir e pensar que como era a sua vida antes da palavra e como ela está hoje, não está muito melhor? Agora eu pergunto a você, você já alcançou a plenitude? Se a gente se analisar de onde a gente saiu, o que Deus já fez, a gente é muito grato. Mas a gente pode entender, Deus não acabou a obra. Aquele que começou a boa obra está na expectativa de completar. Ele está na expectativa de completar o que ele começou na sua vida. Talvez você baixou a sua expectativa. Começou, se animou, se levantou. Mas aí a circunstância veio. Ela continuou te pressionando. E você disse, eu vou esperar em Deus. E hoje Deus está dizendo, você precisa se levantar.
Deus me trouxe aqui para te levantar mesmo nesse lugar e dizer assim: você está pronto para ir para uma nova fase. Você está pronto para prosperar sobremaneira de forma sobrenatural. Porque o plano dele para a sua vida não está limitado somente aqui em Salvador e as portas que se abrem aqui. Ele tem portas para você por onde você passar. Aleluia. Ele tem coisas para fazer por meio da sua vida e através de você, amém? Nada e ninguém vai minar a tua prosperidade. Se você entender que ela vem de Deus, amém? Diga: minha prosperidade vem do Senhor. Aleluia. E Ele quer que você prospere. Não somente quer, mas criou um caminho. Há uma versão, não sei se você tem essa versão de Jeremias 29, que ele diz: eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, ou caminhos que eu tenho. Eu tenho caminhos para te levar a esse lugar que você anela. Deus tem caminhos para te conduzir. Sabe, não somente caminho, mas Ele deixa o Espírito para te conduzir. Fica sensível nesses dias. Fique em oração nesses dias, porque Ele diz: ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E a sua alma repousará na prosperidade. Você não vai deitar de noite e se preocupar como vai pagar a conta amanhã. Você vai deitar e falar: em que eu vou investir amanhã? Oh, aleluia! O que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar aquela conta? Não. Você vai deitar naquele travesseiro e falar: Senhor, aonde eu vou plantar amanhã? Porque tem sobrando na minha vida. Aleluia, tem sobrando na minha casa. Amém. A quem eu vou abençoar no Rema? Quem que eu vou pagar uma mensalidade do Rema? Amém, queridos. Quem eu vou pagar um evento, treinamento profético? Quem eu vou favorecer? Qual é a demanda que eu vou chegar nessa casa e vou pagar? Senhor, me guia para investir no teu reino, porque eu estou vivendo a sua palavra na plenitude do que ela é. Isso é maravilhoso, queridos. Amém. E sabe, e não somente isso, queridos, investir nos seus filhos. Quem aqui tem filhos? Sabe, amados, eu faço questão de dar o melhor mesmo para minhas filhas. E todo mês, quando eu pago a faculdade de PRI, eu digo para ela, eu mando o boletozinho. E eu falo: foi o Senhor. Você estuda no melhor lugar na cidade. Porque outros estudam porque são filhos de pessoas da alta. Nada errado, amém? Mas você é filha de Deus. E porque você é filha de Deus, você estuda na melhor faculdade do estado. Assistida e provida por Senhor. Sabe, isso tem feito ela cada vez mais confiar e crer no Senhor. Seus filhos vão ter experiências da bondade de Deus. Crer mesmo que você vai levar seus filhos para viagem, parquinho, escola, vai dizer: isso aqui foi papai do céu que proveu, meu filho. Amém. Porque há muito filho de crente revoltado com Deus, porque o pai vivia até... Outro dia eu estava com uma irmã, ela disse assim: a gente era revoltado, porque meu pai servia a Deus, mas a gente vivia uma pindaíba, como diz assim, na miséria. E a gente não entendia porque meu pai era tão fiel a Deus, mas a gente não tinha nem o que comer na mesa. Sabe por quê? Falta de revelação. Está igual o irmão do filho pródigo. Tinha tudo, nunca experimentou nada. Quando o filho voltou, que o pai deu um banquete, ficou revoltado. Porque nunca experimentou nada. Pegue tudo hoje à noite. 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 Porque Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem progresso para a sua vida. Deus tem aumento, Deus tem expansão. Deus tem multiplicação. Até o final do ano. Deixa eu falar mais. Nos próximos 3 meses. Nos próximos 3 meses. Você vai estar em outro nível. Você vai operar em outra plataforma. As finanças da tua vida vão estar multiplicadas. Os teus resultados, os teus clientes, a tua influência, a tua sabedoria, a tua unção vai estar multiplicada, não é dobrada, é multiplicada sobremaneira. Eu declaro hoje em nome de Jesus: multiplicação, 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 multiplicação. Seja multiplicado, seja aumentado, seja expandido hoje à noite, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Tem uma unção aqui para fazer transbordar. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, essa é a vingança que pertence ao Senhor. Pelos dias de falta.
pelos dias de pressão nessa área. Mas sabe de uma coisa? Você tem que desejar ardentemente. Senhor, nas próximas viagens, ninguém vai pagar a minha passagem, eu vou pagar de alguém. Isso é algo que nasce no nosso coração, pastor. E quando nasce, a gente atrai o sobrenatural. Você entende? De repente começa a chegar a ideia. E sabe, você não precisa começar algo grande. Mas você só precisa começar o que Deus colocou no seu coração. Amanhã é segunda, você precisa começar aquele projeto que Deus colocou no seu coração. Vai começar quando amanhã, quando acordar. Você vai projetar o que Deus te deu e vai colocar o pé nas águas. E Deus já tem um mar aberto para você passar. Não fique esperando o mar se abrir. Não fique esperando a condição financeira chegar. Simplesmente creia, coloque o pé nas águas. E se encontre com a provisão que já está indo na sua direção. Aleluia. E sabe, queridos, aqui em Gênesis, no capítulo 31, eu não sei nem quanto tempo mais eu tenho, pastor. Me diz aí. Vocês vão me avisando aí, gente. Posso fluir, gente? Vocês estão prontos? Pregar na Bahia é bom demais. O povo aqui é igual ao Maranhão. Incendiado. No verso 2 do capítulo 31 de Gênesis, assim, Jacó percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Aí, olha só. Aqui no verso 8 diz assim, ele falando, né, Jacó? Falando do sogro, né? Ele disse assim, ó. Cada vez que ele prometia, está se referindo a Labão. Cada vez que ele prometia as crias com manchas, e serão teu salário, todas as fêmeas pariam filhotes manchados. Cada vez mais que ele afirmava, mas agora os teus filhotes nascerão com listra. Então esse será o teu pagamento. Todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Portanto, dessa maneira que Deus tirou os rebanhos do vosso pai, deu a mim. Como é o nome disso? Transferência de riqueza. Transferência não é Deus tirar dinheiro da conta de ninguém e botar na tua. Isso aqui é Deus multiplicar tudo quanto você tem de forma sobrenatural. É Deus te dar ideias criativas. É Deus fazer algo que não tem explicação na tua vida. Ele diz assim, ora aconteceu que no tempo que os animais entravam no cio, ergui os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e salpicados. E o anjo de Deus me chamou em sonho e disse, Jacó, eis que prontamente respondi, eis-me aqui. Então ele me revelou, ergue os teus olhos e vê todos os machos que fecundo o rebanho têm listras, são salpicados ou malhados, pois eu tenho observado o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor. E me fizeste um voto, agora, portanto, levanta e sai desta terra e retorna à tua terra natal. Preste bem atenção sobre isso. Quem aqui sabe, aqui é criador, já foi, que as ovelhas salpicadas e malhadas são aquelas que não têm valor no mercado? Labão fez de propósito, eu vou dar para ele o quê? As piores. Aí, não é que ele disse assim, vai ser salpicado e malhado, não, foi para o estágio. Ele disse assim, olha, sabe de uma coisa? Teu ganho agora vai ser salpicado. Aí, o que Deus fazia? Eu sei que a gente lê esse texto e fica só com as varas. Mas Deus estava dizendo, sabe de uma coisa? Foi eu que coloquei o macho para fecundar a fêmea. Quando ele dizia malhado, eu botava o macho malhado. Aí só nascia malhado, multiplicação de malhado. Aí ele dizia, não dá certo. Vamos mudar de estratégia. Vamos botar agora salpicado. O que Deus fazia? Ia lá, quando ela entrava no cio, a ovelha entrava no cio, Deus colocava o quê? O salpicado. E nascia o quê? Salpicado. Aí, mais uma vez, né? Vamos para outra cor. Salpicado, malhado e listrados. Vai ser listrados. O que Deus fazia? Vem cá, um listrado. Fecunda aí, meu filho. Diz que 10 vezes Labão tentou minar a multiplicação de Jacó. E não conseguiu. 10 vezes ele mudou. Ele mudava. E quando ele mudava, Deus mudava também. Se ele mudar, eu mudo também. O que Deus está dizendo para mim, para você hoje à noite? Não adianta. Não é sobre o governo. Não é sobre a estação. Se algo mudar, eu mudo também. Eu estou com você na multiplicação. Eu estou com você na expansão. Eu estou com você no aumento. Eu estou com você no crescimento. Eu estou com você no transbordar. Você não está debaixo da palavra de Labão. Labão representa o diabo querendo roubar a igreja. Você é abençoada. Não importa o que o mundo possa colocar.
para minar você, meu irmão. Tem uma palavra sobre a sua vida, ande nela. Multiplicação, expansão e aumento já chegou para você. Agora, preste bem atenção sobre isso. Quando a gente volta para estudar esse voto de Jacó, que está em Gênesis no capítulo 28, a gente percebe que Jacó, ele fez um voto. Ele disse ao Senhor: se o Senhor me der vestes e pão, né? Se o Senhor colocar pão, 3 coisas ele pede: pão na mesa, comida, vestimenta, e me deixar retornar a minha família em paz, tudo quanto eu ganhar, eu te darei 10%. Em outras palavras, tudo aquilo está acontecendo por causa de uma palavra que Jacó empenhou no passado. Ele fez um voto com o Senhor. Sabe que esse voto não é uma coisa do passado, não. Voto é você se comprometer: pai, eu tenho um alvo. Arde no meu coração isso. E Deus vai levar a sério aquilo que você disse para ele. Aquilo que você disse que ia fazer quando chegasse nas suas mãos. E Jacó foi tão tímido que ele só pediu o quê? Pão e comida e vestimenta. Mas Deus fez o quê? Deus deu só pão e vestimenta para ele? Foi só isso? O que é que Deus disse? Vou te multiplicar. Vou tirar tudo de Labão e vou te dar. Aleluia, Labão vai tentar passar a perna, mas eu sou com você. A minha bênção é com você. E porque você me deu uma palavra, e eu agarrei, sustentei essa palavra, e eu creio nessa palavra, vai haver multiplicação na tua vida. Você vai enriquecer num tempo de recorde. Aleluia, vai ser listrada, malhada e salpicada. É isso que eu vou fazer chegar nas suas mãos. Ou seja, Deus está comprometido com crescimento. Deus está comprometido com multiplicação. Deus está comprometido para que você enriqueça e prospere ainda mais. Sabe, Isaías 30, no verso 23. Você pode abrir lá. Eu não sei se você está hoje à noite aqui como Jacó. Senhor, eu só quero pagar as minhas contas. Eu só quero pão. Eu só quero aquilo. Mas Deus está dizendo: não, eu quero muito mais para a sua vida. Eu quero aumento, crescimento, eu quero expansão para a sua vida. Diz aqui no verso 23: e ele enviará a chuva, a sementeira que semeaste, e ele proporcionará rico alimento em abundância naquele dia. Até o teu gado vai pastar em lugares espaçosos. O que Deus está dizendo assim? Tudo que eu tenho para você é espaçoso, é espaçoso, é espaçoso. Aperto não é do nosso Pai, queridos. Deus não te criou para o aperto. Deus te criou para o aumento e para a expansão, meu amado. Você fica feliz com isso? Agora você tem que ficar com raiva de todo aperto. E peça sabedoria a Deus para administrar. Peça sabedoria ao Senhor para não fazer negócios mal sucedidos. Peça sabedoria a Deus para ser guiado e inspirado naquilo que você vai fazer. Mas uma coisa certa, faça alguma coisa. Ele disse que vai abençoar as obras das tuas mãos. Mas se você não faz nada com as mãos, Ele vai abençoar o quê? Ah, mas eu fico só orando. Ora, mas faz alguma coisa. Oração, ora e ação. Orar e agir. A palavra está dizendo oração, orar e agir. Ah, mas eu fico só orando. Não, você ora e diz: Senhor, o que é que você quer que eu faça? É uma tapioca? O que é, Senhor? É uma costura? Porque se for costura, eu vou costurar para as melhores mulheres da cidade. E vão ser aquelas que vão chegar, não vai nem pedir desconto. Que vai ser tá barato. Você está crendo nisso? Tem alguma costureira aqui? Aleluia. Nós precisamos, queridos, ser usados nessa área da prosperidade. Senão nós vamos ficar aquém daquilo que Deus tem para a nossa vida. E às vezes nós pensamos que muitas vezes é Deus minando alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, procurando corações que sejam totalmente dele para se mostrar forte. Deixa eu te falar, Deus quer se mostrar forte na tua área financeira. Nós estamos falando hoje à noite aqui de finanças. Você vai ouvir outro dia sobre santidade. Mas hoje eu vim falar especialmente de finanças, amém? Eu vim falar que Deus tem amplitude para a sua vida. Eu vim falar que Ele quer te aumentar nesses próximos 3 meses. Agora, se você também não quiser, fica confortável, fica tranquilo. Mas se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem um melhor dessa terra para você entrar. Tem um lugar que você não entrou ainda. Aleluia. E tudo é, queridos, eu vou já encerrar. Tudo é a partir do que nós cremos. Deixa eu falar para você, eu me lembro. Esse ano nós fomos a Portugal fazer o treinamento profético. E quando eu fui para Lisboa, Vânia nem sabe, eu tive uma semana muito cansativa na igreja. Mas
com muitos desafios de aconselhamentos que não foram aconselhamentos leves, de famílias com problemas. E eu fiquei muito cansada. E quando eu cheguei no hotel, no Ibis de Guarulhos, eu comecei a passar muito mal, com muita dor de cabeça. E vomitando mesmo dentro do hotel e saí carregada. Não disse a Cícero, porque ele não ia deixar nem eu viajar, ele ia cancelar a viagem. E eu fui me arrastando para aquele aeroporto de Viracopos. E passando, pastor Raimundo, mal. E eu disse, mas eu vou cumprir essa agenda com Vânia, eu vou cumprir. Quando cheguei lá, eu disse, Cícero, veja uma executiva para a gente. E eu nem me lembrei que eu tinha um crédito na Azul. E aí tinha um crédito na Azul, e ela disse, a senhora pode usar seu crédito. Mas aí, de repente, ela disse, eu acho que seu crédito não pode usar para a executiva, porque é o crédito nacional. Mas ligue lá, a nossa secretária ligou, e aí ela transferiu, a gente foi de executiva, mas eu passando muito mal, só entrei no avião, não desfrutei de nada, apaguei. Acordei noite de Lisboa, boazinha, era o próprio Satanás querendo roubar o que Deus tinha para fazer lá. E eu também fui receber muito de Deus. E sabe que quando a gente voltou, eu disse, sabe de uma coisa? Eu vim no executivo, não aproveitei nada. Eu estou raiva. A vida inteira eu nunca andei de executivo. No dia que eu ando doente. Não, isso não está certo. Eu vou voltar de executivo. Agora, queridos, deixa eu te falar, não tinha dinheiro não, viu? Nós fomos servir em Portugal, todos sabem que a gente serve lá voluntariamente. Pagamos as nossas passagens, a nossa alimentação, pagamos a nossa hospedagem. Vânia sempre oferta a nossa vida, mas existe uma despesa que vai muito além, né, pastor? Todos que vão aqui vão dessa forma para lá. E eu fiquei, mas rapaz, eu estou muito revoltada. As meninas perguntando, mãe, como é que foi a executiva? Eu disse, eu nem sei. Seu pai deve saber. Aí ele disse, olha, me deram uma toalhinha quente para limpar as minhas mãos. O garçom disse, eu vou servir o senhor, o senhor quer um vinho? Não, vinho não. Vinho lá em casa não entra. O senhor quer um suco, um vinho, o senhor quer uma... Qual é? Até dá o menu para de entrada. E eu disse, rapaz, eu perdi tudo isso, doente. Não é possível. Isso não é para crente. Crente não pode perder um negócio desse que é bom demais. Crente nasceu para viver o melhor dessa terra. Crente obediente, diga crente obediente. E aí, queridos, eu comecei a declarar todos os dias, vou voltar de executiva, não sei como, não tinha mais dinheiro, não tinha ponto. Mas no meio da viagem, recebi um e-mail da Azul. E o e-mail dizia, né? Pontos se transferido 300% de ganho. Liguei para a Solange e falei, Solange está tendo uma promoção da Azul. Será que é um vírus no meu e-mail? A coisa é tão boa, às vezes que a gente está acostumado que a gente desconfia. 300%, eles vão lá, vejo quanto que eu tenho de ponto no cartão. Como é que é isso? Ela transferiu, Lucinha, eu disse, tá bom. Aí eu liguei, um dia antes, eu disse, glória a Deus, eu vou voltar de executivo. 104 mil, estou com 254 mil, vou voltar folgado. Aí liguei para a moça um dia antes da Azul, ela disse, dona Lúcia, e aí vai minha igreja? Eu disse, vou porque eu estou com um ponto, minha filha. Deus é bom, fez uma promoção, vou voltar de executivo. Me põe na executiva. Aí quando ela disse, deixa eu ver aqui, é 104 mil. Eu digo, não, mas eu estou com um ponto folgado, pode botar aí. Ela disse, a senhora nem sabe. Eita, está em promoção. Está só 74 mil. Aí eu disse, o que? Ela disse, baixou. Aí é só 148 mil para a senhora e o seu marido. Posso me ligar? Eu digo, agora. Migra agora. Vim daquela executiva, passei por aquela mesa, sentei e falei, Satanás. Se um dia você quis me convencer que eu era pobre, sabe de uma coisa? Eu nunca acreditei nas suas mentiras. Porque Deus me criou para viver e ser o melhor dessa terra. Não depende de dinheiro, mas é uma questão de mentalidade. De você renovar a sua mente e saber, Jesus te fez digno de viver o melhor dessa terra. Ele quer que você prospere. Ele quer que você desfrute. Ele quer que você abençoe. Mas tudo começa a partir de você ficar inconformado e falar, não, tem que acontecer alguma coisa. E vai acontecer. E eu quero encerrar com 2 Coríntios. E eu vou tirar a oferta, amém? Aleluia, você está pronto para hoje à noite? Semear. 2 Coríntios no capítulo 9, no verso 6. Aleluia. Isto afirma, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E o que semeia com fartura, também com fartura colherá. Aí diz, cada um contribua segundo o proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Noite de festa nesse lugar, amém?
Deus, olha só no verso 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça. Deus pode. Isso é suficiente, não é o governo. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça. A fim de que tendo sempre, diga, tendo sempre. Abra seus braços e diga ampla suficiência. Ampla suficiência. Ampla suficiência. Aí diz: vocês sejam abundantes em toda boa obra. Deus quer te dar ampla suficiência. Sim, para quê? Para que você seja abundante esse ano ainda. Em toda boa obra. Conferências, viagens, obra, pessoas para Cristo, Bíblias compradas, obras em presídios, igreja, orfanatos. O que Deus colocar como projeto dessa casa, Ele já colocou antes a provisão na tua mão. Aleluia! Aí ele diz mais, queridos. E Deus é quem dá a semente, é o que semeia. Veja bem, Deus é quem dá a semente, é quem semeia. Também pão para alimento. Também suprirá e aumentará. A minha versão diz nova, diz assim, e aumentará as sementes. Então Deus, Ele não só supre você de pão, Ele não só te dá a semente, mas Ele também aumenta as tuas sementes. Então você semeia hoje R$1.000, no próximo ano você pode semear 10. Porque a Bíblia diz que Ele aumenta as tuas sementes. Ele não somente te dá a semente, mas aumenta as tuas sementes. Eu dei 500, no próximo ano você dá mais. Por quê? Porque Deus não só dá, mas o quê? Aumenta. Deixa eu te falar, Deus não aumenta a colheita, Deus aumenta as sementes. Porque se Ele aumentar a colheita, sem semente não existe quebra-princípio. Ele aumenta a semente, você aumenta a semeadura e é aumentada a colheita. É assim que acontece o aumento divino. Deus aumenta a tua semente, você aumenta a plantação e assim é aumentada a tua colheita. Quantos estão prontos para uma colheita grande nesse lugar? Diga, grandes colheitas estão chegando. Aí olha só o que ele diz. E Deus que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará a semente e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que vocês são enriquecidos em tudo, para toda generosidade. E por meio da sua generosidade, muitas graças, há uma versão que diz, muitas graças são tributadas a Deus. As suas sementes resultam em muitas graças tributadas a Deus. Quantas pessoas que vão estar recebendo? Cadê a foto aqui do mercado, gente? Quantas pessoas vão pegar esse alimento e vão dar graças a Deus? E assim as suas sementes vão ser tributadas graças a Deus. Cadê? A arte aqui, para a gente ver. Eu quero que você entenda que a sua semente, ela tem 3 coisas que ela faz, enquanto eles colocam aqui. A primeira delas, a sua semente é uma voz de gratidão. Olha aqui. Que coisa linda. Muitas graças serão tributadas a Deus nesse lugar. Muitas graças serão tributadas a Deus nesse lugar. Amém. Por meio da sua generosidade. Agora eu quero dizer algo, queridos. A sua semente, ela tem 3 aspectos. O aspecto é que a sua semente é uma voz de gratidão. Não tem como eu ser grato por algo ou por alguém sem manifestar essa gratidão só com boca. A minha semeadura, a minha oferta é que uma gratidão por tudo que Deus proveu na minha vida até hoje. Agora, a minha oferta também é uma expressão de generosidade. Porque generosidade, ela é expressada não por meio daquilo que eu falo, mas por meio daquilo que eu faço e eu libero. Quando eu oferto, eu estou expressando generosidade. Mas a minha oferta também é algo que traz rompimento e prepara um novo caminho para eu andar nele. Amém? Então diga 3 aspectos da semente. Diga, minha semente é uma voz de gratidão. Diga, minha semente é uma expressão de generosidade. Diga, minha semente, ela também é uma ferramenta que prepara o meu caminho para que eu ande nele. Ela traz rompimento, crescimento para a minha vida. Amém? Então eu quero que com essa consciência, antes de você ofertar, eu quero orar por você e eu quero profetizar sobre a sua semente.
para que você possa hoje à noite ser generoso, ser grato, amém? Ser generoso, ser grato e não confiar nas riquezas. Eu quero abrir em Provérbios no capítulo 11, rapidamente. Essa oferta é chamada primícias, não é isso, pastor? Primícias de maio, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir aqui em Provérbios. Aleluia, Deus é bom. Para você sair daqui hoje dizendo que não, né? Foi muito versículo aqui para você meditar em casa. Declarar para Provérbios 11, 24. Diz, há quem dá com generosidade e vê as suas riquezas o quê? Se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre, diga sempre, prosperará. Amém? Aleluia. Há quem dê com generosidade e faz o quê? Vai ver aumentar tudo quanto tem. Quem dá com generosidade vai ver aumentar. Provérbios 3:9 diz, honra o Senhor com seus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus reservatórios. Ou seja, queridos, Deus é o Deus do aumento, amém? Diga, Deus é o Deus do aumento. Deus é o Deus de transbordar. Deus é o Deus da multiplicação, amém? Aleluia. Então hoje à noite nós vamos fazer isso. Eu quero orar por você, para que você entenda, queridos, que Deus já tem algo pronto para chegar na sua vida. E eu quero que você conte essa data. Que dia é hoje? 4 de março? Maio, junho, julho e agosto. Serão meses proféticos de coisas que você nem orou. Não só de coisas esperadas. Eu estou debaixo de profecia. Não só de coisas esperadas, mas de coisas inesperadas. Coisas que você não orou, como Jacó. Você não pediu, você só pediu pão e veste. E Deus vai trazer coisas que você nem orou e vai fazer chegar nas suas mãos. Vai fazer chegar na sua casa. Vai fazer chegar na sua família. E você vai testemunhar nessa casa aqui. Essa casa que te alimenta. É o lugar que você vai vir contar os feitos do Senhor. Você vai proclamar a bondade de Deus. Conte isso. 4 de agosto. Não dizendo que é lá. Mas enquanto isso, vai ser como Levítico 26. Eu vou abrir lá depois. Deixa eu abrir que o Espírito está me lembrando. Levítico 26. Para você ter ideia dessa palavra profética. Agarra isso. Essa é uma palavra profética. Amém? E eu vou dizer exatamente o que vai acontecer nesses 3 meses aqui. Escute isso e grave isso para você ouvir todos os dias. Levítico 26, ele vai dizer o que vai acontecer aqui nesses 3 meses. Diz aqui no verso 3, se vos conduzir segundo os meus estatutos e guardar os meus mandamentos e praticados, então vos darei chuvas no seu devido tempo. Tem chuva para hoje, amém? E a terra dará os seus produtos, e árvores do campo seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes, que estarei ainda colhendo cereais, quando chegar o tempo de apanhar as uvas. Estarei ainda colhendo as uvas, quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos, e vivereis em plena segurança sobre a terra. Ele está dizendo, sabe de uma coisa? Não vai ter nem intervalo. É uma coisa atrás da outra. Você vai colher a uva, vai colher os cereais, vai colher a uva, vai colher cereais, vai colher aqui, vai colher aqui, vai colher a colher, vai ser uma coisa, outra vai ser outra coisa. Se prepara, até 4 de agosto vai ser uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Projetos vão nascer hoje à noite aqui. Coisas serão começadas hoje à noite aqui. Aleluia.